Olá, pessoal. Meu nome é Kelly Cardoso, sou terapeuta vibracional, trabalho com neurociência, física quântica e espiritualidade na prática. E hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com a ayahuasca e a modulação quântica, pois eu trabalho como moduladora quântica, transferindo informações para o campo das pessoas, dos lugares, de tudo que você possa imaginar, nós conseguimos trazer equilíbrio e trazer clareza também. Então, eu fiz um tratamento comigo mesma, né, através da modulação quântica, para descobrir algumas coisas que eu ainda não tinha conseguido perceber no meu dia a dia. Porque a modulação quântica, ela traz, ela faz, né, uma leitura de todas as crenças que nós temos, crenças, sabotadoras, crenças limitantes, ela faz com que essas crenças se apresentem para nós de uma forma muito clara. E vai vindo essas crenças em forma de desafios. Então, se eu resisto ao desafio, é porque o meu ego está resistindo àquela mudança. Se eu solto, como explica muito bem o Dr. Hélio Couto nos vídeos dele, se eu solto e eu deixo essa frequência atuar no meu campo energético, as coisas começam a fluir, porque eu vou integrar a minha sombra com a minha parte luz. Então todos nós temos uma parte luz e uma parte sombra, né. E eu fiz uma modulação quântica para mim, na época, de encapsulamento. O que que é o encapsulamento? É como se eu pegasse todas as frequências que não estavam deixando eu verificar o que realmente estava me sabotando e coloquei todas elas num potinho hermético aqui no meu campo energético e deixei elas presas ali por um tempo, para eu poder verificar o que realmente estava me travando. E qual foi o meu pedido maior nessa modulação? Qual foi a minha intenção maior? Era para entender por que que os clientes não estavam chegando, por que que o meu faturamento tinha diminuído e por que que eu tinha medo de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida naquele momento. Eu já tinha feito uma mudança muito grande na minha vida e tive que enfrentar muitas sombras minhas e criar uma nova estrutura vibracional para eu poder entender e sustentar também essa frequência, porque não adianta a gente querer mudança, mudar, ir para outro lugar e fazer tudo diferente, mas não conseguir sustentar essa mudança. Então eu quis, depois de muito estudo, eu quis praticar esse encapsulamento em mim. Eu nunca faço um trabalho, para os meus clientes se eu não aplico em mim primeiro. Então, eu faço sempre o teste para ver como eu vou me sentir, quais as catarses que eu vou ter, e depois sim, eu começo a fazer o tratamento com os clientes. E enfim, eu fiz essa modulação de encapsulamento de tudo que eh, estava como se fosse me sabotando para descobrir a causa raiz de tudo isso. E deu uns 3, 4 dias, começou a aparecer muitas coisas para mim, através de rede social, através de pessoas, falando da medicina da ayahuasca. Então, quando eu entrava no YouTube, aparecia vídeos de relatos de pessoas que já tinham usado a medicina. Quando eu entrava no Instagram, apareciam mais vídeos de pessoas que tinham também usado a medicina e também de lugares que eu poderia estar fazendo uso da medicina. E não bastasse, eu comecei a pesquisar e quando eu vou começar a pesquisar alguma coisa que eu quero muito saber, eu faço uma limpa de tudo, eu vejo tudo, eu escuto, eu leio muito, eu vejo muitos vídeos, eu vou atrás de muita informação mesmo.
E eu fiz no final de semana, virei noite vendo vídeos, lendo muitos artigos, vendo inclusive que tem projetos que estão sendo colocados em prática em hospitais com essa medicina. E aí eu comecei a ir atrás de tudo isso. E isso foi num final de semana. E na segunda-feira eu ia atender alguns clientes que já tinham marcado comigo a sessão de modulação quântica. E nisso, uma cliente que faz uso da medicina conversou comigo. E a primeira coisa que ela veio me dizer é: Kelly, tu tem que conhecer a medicina. Sem eu perguntar nada, sem eu falar absolutamente nada sobre a medicina, eu não falei nada para ela que eu estava pesquisando e tal, nada. Simplesmente surgiu o assunto. Daí eu pensei: nada é por acaso, a gente já sabe que o universo sempre tem algo para nos entregar, porque ele é perfeito, ele é neutro, né? Ele não escolhe se ele vai dar mais para um ou mais para outro, simplesmente quem faz isso somos nós mesmos. Mas naquele dia eu entendi que tudo estava me levando para essa situação, para eu realmente fazer uso disso. E o que que aconteceu? Eu tinha julgamentos sobre isso. Eu tinha julgamentos sobre a medicina, eu tinha julgamentos sobre muitas outras coisas. Algumas eu já não me preocupava mais, como, se alguém falar de mim, se isso não, eu não me preocupava. Mas, além do julgamento que eu tinha com a medicina, eu tinha muito medo. Eu tinha medo do que poderia acontecer comigo, eu tinha medo de muitas coisas, né. Mas o que que era isso? Era o meu ego resistindo a saber o que o qual era a resposta, para eu abrir um pouco mais da cortina da minha centelha divina. Então o ego estava resistindo de todas as formas. Enfim, fui procurar um local que fosse adequado, que fosse seguro, e aqui em Balneário Camboriú, que eu moro aqui, então fui atrás deste local que conduzia a ao uso da medicina. Encontrei. Nossa, encontrei um lugar muito bem requisitado, o terapeuta é maravilhoso, e foi tudo, assim, muito fantástico, leve, tranquilo, né. Então eu fui, conheci primeiro, conversei muito pelo WhatsApp com a pessoa que ia me atender. Antes, falei sobre o que que era, porque eles, fazem a gente responder uma anamnese bem grande, e antes de começar. A gente faz no eu não sei se você já fez ou se você vai fazer uso, mas o local que eu fui tem essa anamnese e também tem uma dieta que a gente segue, que não pode beber bebida alcoólica, não pode praticar sexo, enfim, algumas coisas ali que esse local, me orientou, né, para eu poder fazer uso da melhor forma possível e poder absorver e tirar o melhor de mim ali. E aí eu fiz tudo que foi solicitado, isso foi numa segunda-feira, na terça-feira, e eu marquei para sexta-feira da mesma semana. Eu perguntei para o meu marido se ele queria ir junto comigo, ele aceitou, e nós fomos juntos para fazer o uso da medicina numa sexta tarde. E ali era o meu dia, que eu estava muito ansiosa para descobrir o que que realmente estava acontecendo, que eu pensei que iria acontecer algo muito extraordinário comigo, né, como eu via nos relatos ali das pessoas. E ali eu entendi que cada um tem um jeito de passar pela experiência da medicina. Então que eu ia entender o que que era. E foi. E chegamos lá, fomos muito bem recebidos, fomos muito orientados, conversamos sobre os nossos traumas, e enfim. E fiz, né, tomei ali o que precisava tomar e deitei.
e o meu marido também. E aí ele deitou e ele ficou. E ficou muito bem, e botou ainda ele ficou deitado do meu lado, botou a ele estava de capuz, botou o capuz ali pra claridade não atrapalhar os olhos dele, e eu comecei a me incomodar. Eu comecei a ficar incomodada, e eu tentava ficar de olho fechado e aquilo me incomodava, e ali se passou um tempo e eu estava com o meu corpo já todo rígido, incomodado, e aquilo começou a me deixar aflita. Aí eu fui no banheiro, tomei água e voltei ali para o meu local e fiquei deitada. E aí o o terapeuta falou, "Ah, que pena, tu não tá vendo nada, o que que tá acontecendo contigo?" Daí eu falei: "Olha, a única coisa que tá acontecendo comigo é que me dá uns flashes e que aquilo pra mim me deixa enjoada." Daí ele falou: "É, realmente tu tá bloqueando, né, a vinda de todo essa parte da ayahuasca para te trazer alguma informação." Eu falei: "É, eu tô sentindo que o meu corpo tá muito rígido", enfim. E aí ele falou para mim, "Kelly, tu quer alguma coisa? Tu quer uma mantinha? Tu quer, precisa de alguma coisa? Tu quer uma massagem no teu pé?" Eu falei: "Não me toca." E eu disse isso pra ele. E na hora, quando eu disse: "Não me toca", me deu um medo, um pavor, uma dor no meu peito que chegava a arder, chegava a arder, assim, o meu peito, e eu apavorada, eu só dizia: "Não me toca, não me toca, não me toca." E quando eu fiz isso com ele, o meu corpo retraiu, eu entendi uma mensagem ali. E vim, sentei, fiquei sentadinha lá no meu lugar e fechei os olhos e me veio uma lembrança. Uma lembrança, do dia em que eu era criança e eu passei por um abuso sexual. E foi muito traumático para mim, porque na época eu tive medo, né, de tudo aquilo, tive medo de chegar em casa e contar para minha mãe. Eu me culpei muito a minha vida inteira e, eu não conseguia falar sobre isso porque a minha memória acabou escondendo isso de mim por muito tempo. E aquilo para mim foi muito traumático lembrar daquela cena toda e aquilo doeu muito. Então eu abri meus olhos e tentava enxergar alguma coisa que me trouxesse alegria naquele momento e eu não conseguia. E a dor e o medo irradiavam assim no meu peito de uma forma muito forte. Foi algo assim muito estranho, nunca tinha sentido aquilo, mas eu sabia que estava liberando alguma coisa. Quando eu fechava os meus olhos, eu via muita carranca preta, eu via muitas coisas vermelhas e aquilo liberando. E na minha mente, eu já fui com a mente pensando: se eu tiver que fazer alguma liberação, eu mesmo já vou dar a condução ali no momento. Então eu falava: isso não é teu, eu não preciso carregar isso, e eu tiro do meu campo isso, que eu não preciso mais seguir com essa emoção, né, desse trauma. E quando eu fiz isso, aquilo foi deixando o meu corpo inflado assim. E parece que o meu corpo foi crescendo. E logo em seguida tocou um louvor, porque ali ficam tocando as músicas xamânicas, né? Enquanto a gente está fazendo uso ali, a gente está né, com
com a atenção alterada, então continuou, estava tocando umas músicas xamânicas e nisso tocou um louvor. E quando tocou esse louvor, o nome do louvor é A Reforma, nunca mais vou esquecer. Eu tive outra lembrança. Me veio a imagem da minha filha nascendo. Minha filha hoje tem 16 anos, ela nasceu em Portugal, enquanto nós morávamos lá, eu e o pai dela. E para mim foi muito traumático, porque o parto em si, porque foi um parto induzido, ela nasceu antes do tempo, né? Ela era prematura, então foi um parto induzido. Eu tive pré-eclâmpsia, eu tive síndrome de HELP, tudo ao mesmo tempo. E, e eles não podiam fazer nada. Então, o que eles queriam é tirar a Júlia o mais rápido possível para salvar a vida dela. A minha, eles não sabiam se ia salvar ou não, mas em nenhum momento eles me falaram. E depois que eu saí do hospital é que eu fui entender o porquê que eles não tinham me falado. Mas naquele momento eu vi o nascimento dela e eu me culpava muito, porque um mês depois a Júlia entrou em desnutrição e eu me culpei por isso. Só que eu não sabia. Eu tinha, eu tinha um peito muito farto, eu tinha muito leite, mas ela não mamava o suficiente. E, enfim, ela entrou em desnutrição e meu pai e minha mãe vieram me visitar. E a minha mãe viu a Júlia muito magrinha e disse: Nós vamos agora para o hospital. E nós fomos, enfim, né? Isso é história para um outro vídeo. Mas naquele dia, que eu estava ali me lembrando, né, do nascimento dela, eu me deu muita vontade de chorar ali naquela hora, né, que eu estava ali fazendo uso da ayahuasca e eu comecei a resistir e dizendo não, não vou chorar, não, não posso chorar, não, engole esse choro, não, tu tem que ser forte, não, mas ao mesmo tempo me viu uma mensagem, uma voz dizendo assim: aqui é o lugar que tu tem que chorar. É aqui que tu tem que fazer a liberação. Tu está num lugar seguro. Faça essa liberação. E aí, naquele louvor, eu comecei a chorar. Eu chorei que primeiro começou a escorrer lágrimas nos meus olhos, assim, automaticamente. Naturalmente começou e daí me deu um impulso de choro. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Chorei muito. Eu me abraçava, e eu me acolhia porque eu me culpava. E a culpa, para quem não sabe, ela fica instaurada em 9 filamentos do DNA, em 9 partes, 9 camadas, né? A parte energética do DNA. E eu estava em praticamente todas, se não todas. E, e aí eu liberei. E eu disse: filha, eu te libero hoje de toda essa culpa, de toda essa mágoa. E eu comecei a falar, comecei a conversar com ela ali naquele momento e fazendo a liberação, tanto minha quanto dela. E ela não sabia que a gente tinha ido lá fazer o uso da ayahuasca. E aí chegou um momento que daí tinha uma parte que era para tomar mais uma dosezinha, que era bem pouquinho, porque o tempo era menor, né, do que eu via nos vídeos. Os vídeos eram 6 horas, 7 horas, 8 horas, enfim, lá é pouquinho, é menos tempo, na verdade, não é pouquinho, mas é menos tempo. E, e aí eu disse, não, eu não vou querer. E aí o terapeuta imaginou que eu não tinha aproveitado, né? Que o meu ego, ali a minha mente tinha bloqueado e eu não tinha conseguido acessar o que eu quis acessar, o que eu queria acessar. E foi bem pelo contrário. Para mim, o meu uso foi
maravilhoso e realmente me mostrou as duas coisas que eu precisava ver com muita clareza, que faziam parte do meu corpo o tempo inteiro, tanto que eu tinha muitos tabus sexuais e, e que eu não entendia como as pessoas, né, falavam de sexo tão facilmente. Eu convivia com pessoas que falavam abertamente e eu nunca consegui. Para mim, foi sempre um tabu devido a esse trauma que eu tive. E isso para mim foi libertador, porque depois eu fui entender toda a trajetória da minha vida, porque aí tu começa a voltar e ver todo o filme da vida, por que que eu agia de determinada forma, quando eu era criança, quando eu era adolescente, depois de adulta, a gente vai entendendo tudo que a gente fez, né, que foi o resultado de uma crença que eu tinha devido a um trauma. Então, nossos sistemas de crenças, eles comandam tudo na nossa vida. Por isso que a primeira coisa que eu faço aqui na modulação quântica é limpar o sistema de crenças através do calcinátil, que é a alquimia, que é a queima de tudo isso, né? E quando eu fiz um encapsulamento, eu consegui acessar essas memórias através da medicina para eu me libertar. Eu consegui ter liberdade de entender muitas coisas que estavam acontecendo comigo, de falar com as pessoas que eu tinha vontade, eu tinha medo, vergonha, culpa. E eu comecei a processar tudo isso de uma maneira muito leve. E eu saí de lá, assim, muito impactada naquele dia, e diferente lá do meu marido, que para ele foi tudo bem, ele dormiu e teve totalmente a experiência dele foi totalmente diferente da minha, e tá tudo bem, cada um tem o seu jeito, né? E então eu quero dizer para vocês que foi através de uma modulação quântica que a ayahuasca chegou para mim e que foi maravilhoso, e que sim, eu descobri o que realmente estava travado, porque depois eu comecei a trabalhar na modulação quântica para mim sobre esses dois aspectos que tinham aparecido comigo. E para mim foi libertador porque os clientes começaram a vir. Por quê? Porque eu me curei. Quando a gente se cura, o Gary Douglas, das barras de Axis, né, do Axis Consciousness, ele deixa claro, quando a gente se cura, 350 mil pessoas se curam. Então, se eu curei do que eu precisava curar, 350 mil pessoas entrelaçadas comigo estavam se curando. E começaram a aparecer os clientes. Os clientes novos e clientes muito antigos meus, que tinham parado de fazer a radiestesia e a modulação quântica, e eles retornaram, e os novos começaram a vir, e os novos ainda falavam para outras pessoas, me indicavam para outras pessoas, e hoje, graças a Deus, eu tirei o foco naquela época da minha agenda, porque eu era muito preocupada com a agenda, enfim, né? Eu tirei o foco dos clientes e trouxe o foco para o servir, para o ajudar, para o amor. Doutora Licoto fala que nós temos uma tríade, né? Eu fiz o caminho das palestras, então ali ele diz: você tem que ajudar, estudar e trabalhar. E se isso aqui não está completo, sempre vai faltar alguma coisa no seu caminho. Então, não adianta a gente ter um monte de informação se a gente não coloca em prática e não ajuda as pessoas. E não adianta ajudar e ser raso. A gente tem que trabalhar e fazer o nosso melhor e entregar conhecimento. Eu venho aqui no meu canal do YouTube que esse ano para mim vai ser um ano diferente, vai ser um ano que eu vou me dedicar muito aqui no YouTube para trazer esse tipo de depoimento para vocês.
e de coisas muito práticas também. Então, eu comecei a tirar o foco da ansiedade, de trazer, de encher a minha agenda por encher, e eu comecei a lotar a agenda naturalmente, pensando no servir, em como entregar o meu conhecimento, em fazer o bem e ajudar. E essa virada de chave que eu tive foi através dessas duas técnicas que eu usei, tanto a modulação quanto a ayahuasca. E eu agradeço muito por nós termos, né, muitas terapias, muita facilidade hoje de fazer sim um tratamento energético profundo para a gente mexer no nosso sistema de crenças, nos nossos paradigmas, para que nós possamos ver o que realmente está travando a nossa vida, né? Tirar a gente da zona de conforto, nos tirar dali e trazer para algo muito melhor. Então, nós temos a oportunidade de fazer isso. A oportunidade de fazer isso é através dos nossos desafios. Os desafios são dádivas do universo. Deus está entregando uma forma de nós sermos melhores, de nós deixarmos as nossas frequências antigas para assumir uma roupagem nova, para assumir vibração nova no seu campo. E isso aqui é que vai sustentar o seu novo eu, né? O seu eu do futuro. É essa parte aqui que a gente tem que entender, que com novas frequências, nova vibração, nós vamos ter novos resultados. Não adianta nós ficarmos no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Eu tive que estudar muito, eu tive que me colocar à disposição de algumas terapias para eu poder acessar algumas informações no meu campo. E tá tudo bem, nós não precisamos nos julgar, né? O julgamento é a separação. Quando a gente entende que nós somos uma coisa só, uma onda só, que Deus está dentro de nós, a gente não julga mais. Nós não separamos mais nada. E nós trabalhamos com amor incondicional. Então, 2026, para mim, vai ser um ano muito diferente, porque eu quero continuar trabalhando com a modulação quântica, mas de uma forma onde as pessoas entendam que a gente precisa mexer no sistema de crenças primeiro e padrões, limpar tudo isso para daí sim ela conseguir acessar a vida que ela tanto deseja. Sem isso a gente não consegue. São paliativos que a gente vai dando, porque se tu abre um caminho ali, um caminho para a pessoa, ela não consegue sustentar devido às suas crenças e aos seus padrões que ficam vibrando e atraindo mais do mesmo. Então esse é o meu relato e eu fiquei muito feliz. Não fiz mais uso, né, da medicina. Para mim, até agora, foi necessário e foi muito bom a experiência, mas eu não sinto a necessidade de fazer uso novamente. Mas se eu sentir que eu tiver que fazer, eu vou fazer sim, e tá tudo bem. Mas hoje eu não sinto mais a necessidade, mas eu agradeço muito a essa medicina de ter me trazido essa clareza, né, dos meus traumas maiores que eu tinha na minha vida, que estavam bloqueando a minha vida financeira, e eu não estava entendendo. Então, uma das coisas que eu também quero trazer aqui para vocês é que eu tive muita resistência para entrar na modulação quântica. Eu já fazia, né, já recebia a modulação quântica através do meu terapeuta, maravilhoso, e que eu agradeço de coração, né, de ter conhecido ele, é o Rodrigo. Então, eu fazia já a modulação quântica, mas eu trabalhava no CLT e também como terapeuta radiestesista. E quando me veio a oportunidade de fazer a modulação, eu não quis. Eu dizia, não, mas eu uso os gráficos, eu uso as geometrias sagradas, para que eu vou usar uma máquina, né? Um instrumento quântico, para quê?
se eu estou usando o mesmo instrumento com os gráficos. Só que eu não tinha mais espaço na minha casa para colar gráficos das pessoas, porque cada tratamento que eu fazia para cada pessoa eram 8 gráficos que eu montava de cara, só para um alinhamento básico da pessoa, que era chakras, aura, corpos sutis. Então, eu já montava 8. Agora, imagina, eu tinha muitos clientes. Eu não tinha mais espaço, porque eu já ia trabalhando os traumas das pessoas que eu ia descobrindo ali na sessão que eu fazia. E daí eu disse, ai, eu vou enfrentar essa minha resistência. Eu vou seguir em frente, vou fazer esse curso e vamos ver o que vai acontecer. E quando eu entrei no grupo do curso, eu paguei o curso, né, fiz o pedido da máquina, da Morphos, é a Morphos Home. Ela é uma máquina quântica que corrige e envia informações para o campo eletromagnético das pessoas através de frequências. É um conhecimento, essa máquina, ela foi produzida através dos conhecimentos de Nikola Tesla. Então, é uma empresa brasileira também, eu quero deixar claro, a Quantum Digital, que é maravilhosa. Então, eu fiz a solicitação da máquina e disse, agora eu vou começar a estudar. E comecei a estudar. E, para minha surpresa, muitas pessoas que já estavam ali no grupo de muito tempo não sabiam mexer na máquina, não sabiam utilizar essas frequências disponíveis que estavam ali. E eu, na primeira semana, eu comecei a utilizar a máquina como se fosse extensão das minhas mãos. Foi mágico, foi maravilhoso. Então, uma dica que eu dou para vocês é que se você tem muita resistência a iniciar alguma coisa, vá, porque é o seu ego resistindo à sua centelha divina. Algo muito grande pode aparecer por ali e que vai abrir a porta mais maravilhosa da sua vida. Então não resista, vá. A mesma coisa eu digo para as crenças limitantes. Os desafios estão aparecendo, estão mostrando qual é a sua crença. Não resista a ela, integre ela. Ela é o seu lado sombra, mas faz parte de você. Receba do seu lado sombra. Faça isso. Hoje eu faço a transferência de consciências, a transferência de energia, que energia é conhecimento, é informação. Então eu faço a transferência de consciências, eu trabalho as crenças limitantes e padrões, trabalho sim a prosperidade em todas as áreas da vida, propósito de vida, e uma das coisas que eu quero me tornar é uma referência e também especialista é no amor incondicional, quando a gente encontra a nossa iluminação. Então, eu estou buscando muito conteúdo sobre isso, estou encontrando e trazendo muita informação para trazer isso também para os meus clientes, para que eles encontrem esse amor incondicional, para que eles encontrem o ápice da vida deles, que é a iluminação. E que foi para isso que a gente veio para o mundo, né? Que a gente está aqui na Terra experienciando esse tempo aqui. Então, a gente aproveitar para poder evoluir, né? Poder experienciar, poder, sim, não ter julgamentos de terapias e fazer bom uso dessas terapias. Então, também fiz sessões de barras de axis para entender um pouco mais sobre essa parte elétrica do cérebro e como fazia para baixar essas barreiras, quebrar essas crenças. Eu também estudei muito sobre isso e acabei também passando, né, por algumas sessões com uma terapeuta também que virou minha amiga e muito especial também, a Tatiane. E eu queria que esse vídeo servisse de incentivo para quem tem vontade de fazer terapia, se julga, né, ou tem medo do julgamento das pessoas quanto a isso, que se entregue neste momento, que é só seu, que é para olhar para dentro, que se você está procurando realmente despertar
ter uma vida melhor, com mais prosperidade, com mais amor, com relacionamento afetivo saudável, com um profissional com sucesso, ajudando as pessoas. Faça essa terapia de qualquer forma, de qualquer uma que você se achar confortável e não deixe isso para depois. Cuide de si primeiro, né? E a gente olhando para dentro, a gente consegue entender muitas coisas que aconteceram na nossa vida, as mentiras que foram contadas e que hoje nós estamos sofrendo porque nós estamos vivendo num padrão que não é o nosso, né? E, e se você quiser saber mais de uma forma leve, se você quiser começar a entender um pouco mais da física quântica, da neurociência, da espiritualidade, tudo num lugar só, se inscreva aqui no canal e também podem adquirir o meu livro, A Frequência da Disciplina. É um livro super leve que eu conduzo de uma forma muito tranquila, muito objetiva. É um livro, ele é fininho, então é um livro rápido de ler, onde tem exercícios práticos após cada capítulo, no final de cada capítulo. Eu trago experimentos científicos também, mantras para você fazer todos os dias. Então, você pode adquirir ele também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E me siga nas redes sociais para saber um pouco mais sobre esses assuntos e sobre a modulação quântica, o quanto a gente pode transformar a sua vida, quanto a gente pode trazer muitos benefícios e trazer a sua centelha divina aqui para fora. Então, venha junto comigo nessa jornada e me chame, converse, sem medo de ser feliz. E eu fico à disposição para que você tenha uma vida muito abençoada. Então, esse é o meu desejo: muita prosperidade, muito amor na sua vida. E me siga aqui, dê um like nesse vídeo e comente também se você já fez o uso da medicina, se você já fez o uso da modulação quântica. Comente aqui para mim como foi a sua experiência, para a gente estar trocando muitas informações, tá bom? Um beijo, estamos juntos nessa jornada e fiquem com Deus.